Depois deste exemplo, vamos continuar, além dos objetivos do domínio cognitivo, portanto, desenvolvimento de raciocínio, capacidades de expressão, capacidade de criar e expressar ideias, capacidade de resposta às ideias dos outros ou sob diversas formas. Vamos continuar, depois nós vamos ver isto com mais cuidado quando falarmos do papel do professor. Capacidade de interação com os outros, relacionamento com as outras pessoas, de forma a conhecer e apreciar a diversidade e as contribuições das diferentes culturas e indivíduos. Já vos falei nisto, hei de falar melhor, mas a questão de nós nos sabermos integrar numa sociedade, e chamar a atenção até para isto. Nós vivemos um momento onde nós temos alguns exemplos, principalmente, por exemplo, vindos dos Estados Unidos, onde o individualismo é uma coisa marcante naquela sociedade, de imensa gente a dizer: eu não sou obrigado a usar máscara porque tenho o direito de não usar ou de optar se quer usar ou não, sem haver uma preocupação para com os outros. Não se entende que a liberdade de um acaba onde começa a liberdade dos outros. Esta é uma falha claríssima do sistema educativo americano na formação de indivíduos, na formação de pessoas, isto é uma coisa que nós devemos combater. Felizmente nas sociedades europeias não é assim, na nossa sociedade não é, e é uma coisa que se aprende de pequenino, e a utilização do computador nos ambientes educativos é uma excelente oportunidade para nós desenvolvermos nas crianças essa capacidade. Depois temos a aquisição de capacidades de condução de atividades práticas na aplicação do pensamento criativo e resolução de problemas. Sim, vocês vão ver até dois programas que colocam problemas aos alunos, eles vão ter que os resolver. No caso, um programa mais antigo, o outro é um programa que tem vindo a ser atualizado regularmente, é produzido por uma fundação sem fins lucrativos que tem fundos suficientes para ir atualizando e melhorando aquilo, e tem alguns exercícios que colocam problemas em que o desenvolvimento da criatividade é importante para a sua resolução, e isso é o desenvolvimento de uma capacidade que é importante para os alunos começarem a desenvolver desde muito cedo, logo desde crianças. Costuma-se dizer: de pequenino é que se torce o pepino. É verdade, quanto mais cedo nós começarmos a desenvolver estas capacidades, melhor. Maior será a nossa capacidade de as aprofundar depois ao longo da vida e ao longo do nosso percurso académico. A aprendizagem cooperativa baseia-se em interdependência, ou seja, na transferência de situações de aprendizagem escolar de formas de aprender da vida real. Vamos ver este slide até ao fim, que é para eu falar sobre isto. Estamos condenados a viver numa sociedade e a aprender em grupo, em que todos contribuem, cada um à sua maneira e de acordo com as suas capacidades, enquanto a independência está orientada para uma abordagem individualista da aprendizagem, é aquilo que eu vos falei dos Estados Unidos, e se baseia na competição individual. É uma sociedade extremamente competitiva, e a ambição é enorme, e normalmente numa sociedade daquelas é um fator de sucesso. A interdependência está orientada para uma dependência positiva. Ora bem, o que eu quero chamar a atenção aqui tem a ver com o seguinte: nós hoje em dia podemos ter eventualmente trabalhos, vidas profissionais em que trabalhamos, por exemplo, como freelancer, trabalhamos sozinhos. Por exemplo, alguns fotógrafos, alguns jornalistas trabalham assim, programadores também, mas na esmagadora maioria dos casos a nossa atividade profissional obriga-nos a trabalhar com outras pessoas e a desenvolver capacidades de relacionamento com os outros, a cooperação com os outros, desenvolver capacidade de trabalho cooperativo, e portanto vivemos numa sociedade que pode ser, neste caso concreto, a sociedade que diz respeito ao ambiente laboral que nós vamos ter. A esmagadora maioria das pessoas vai ter uma vida profissional assim. Ou a maior parte da sua vida profissional vai ser passada em ambientes destes. Ora, se nós conseguirmos que as crianças comecem a desenvolver estas competências desde muito jovens, será mais fácil para elas no futuro virem a integrar-se numa equipa de trabalho, numa empresa, em qualquer atividade onde vão ter que trabalhar com outras pessoas. Por exemplo, os professores têm que colaborar uns com os outros, têm que se ajudar uns aos outros, têm que acertar muita coisa que depende
uns dos outros, é também um exemplo onde a capacidade de trabalho em equipa é fundamental. E esta questão é ainda mais importante pelo seguinte: hoje em dia, se vocês tentarem arranjar um emprego e forem a uma entrevista de emprego, de certeza absoluta que vão tentar avaliar a vossa capacidade de trabalho em equipa. E se virem que essa capacidade não existe, podem dizer adeus ao emprego que não o vão arranjar, de certeza absoluta. Vamos lá então aproximar do fim. Um aspecto fundamental, segundo Seymour Papert, é a criação de uma cultura de computadores e de aprendizagem. Quer chamar a atenção para isto. Seymour Papert foi um senhor que eu tive a felicidade de o conhecer pessoalmente. Morreu há 3, 4 anos, já velhote, com 80 e muitos, quase 90 anos. Foi ele que criou aquela linguagem de programação que eu vos mostrei, o Logo. E era, nos anos 90, a maior autoridade mundial em computadores na educação. Portanto, referi-lo é uma referência muito válida e positiva, porque era a maior autoridade que existia nesta matéria. As crianças aprendem realmente se estiverem inseridas numa cultura, na sua cultura, já falámos disto, por isso é importante desenvolver a aprendizagem de uma forma contextualizada e significativa para quem aprende. O contextualizado tem a ver com o contextualizar na sociedade em que nós vivemos e no grupo com quem nós trabalhamos. Finalmente, neste sentido, o papel do professor, que é aquilo que a gente vai ver depois na aula a seguir, é fundamental porque pode ajudar o desenvolvimento de pequenas comunidades ou culturas, onde o sentimento de pertença a uma comunidade ou cultura pode ser marcado pela utilização do computador, não só na aquisição de conhecimentos, portanto, domínio cognitivo, mas também no meio de aproximar as pessoas, criando condições favoráveis à amizade, à cooperação, ao trabalho criativo, cooperativo, portanto, à formação das pessoas como cidadãos e membros de uma sociedade e de uma cultura em que vivem e onde têm que se integrar. Essas culturas são muitas vezes segundas famílias, onde se pode trabalhar, pensar, criar, criticar, imaginar, trocar, progredir, cooperar, conviver. Estas segundas famílias muitas vezes são os nossos grupos de amigos. Vocês, se calhar, conhecem essa realidade porque vivem essa realidade. O grupo dos vossos amigos, ou seja, a vossa rede social mais próxima, muitas vezes funciona como uma família. Criam-se laços de amizade, de interligação, de capacidade de fazer em conjunto muito fortes. Mas o que eu quero dizer é que num ambiente de aprendizagem saudável, o que acontece muitas vezes é que essa segunda família acaba por ser a escola. E para muitas crianças que, por exemplo, são provenientes de famílias menos estruturadas, a escola é uma segunda família para elas e às vezes até acaba por ser a principal família que elas têm. Bem, na próxima aula vamos falar sobre o papel do professor. Fiquem bem.